Veja no ICL Notícias, segunda edição. Nós não temos governança mundial hoje. A ONU não representa quase nada mais. O mundo todo torcendo pela briga. Ex-aliados Donald Trump e Elon Musk rompem aliança e trocam acusações nas redes sociais. I'm very disappointed in Elon. I've helped Elon a lot. Ele quer plateia. Bolsonaro conclama militância para prestar depoimento no STF quando vai ficar frente a frente com Xandão. Eu acho que é excelente a ideia de, ao vivo, nós falarmos sobre golpe de Estado. Pistoleira não tem mais recursos. Por unanimidade, primeira turma do STF mantém condenação de Zambelli por invasão ao sistema do CNJ. Agora a Procuradoria-Geral da República quer pedir minha prisão. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 6 de junho e começa agora o ICL Notícias, segunda edição. Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda você que nos acompanha pelos canais do ICL, pela Pop TV do Rio Grande do Sul e também pelo canal A Voz Trabalhadora. Chega mais você que nos ouve na Web Rádio São João, lá no Ceará. Olha, hoje a gente recebe o professor Leonardo Trevisan para falar sobre as brigas públicas entre Donald Trump e Elon Musk. Minha gente, ex-aliados, os dois têm usado as redes sociais para trocar acusações bem graves. Nós vamos receber também o jornalista José Arbex, que analisa a negativa do STF sobre os recursos apresentados pela defesa de Carla Zambelli, no caso da invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Cris Serra também vai estar aqui conosco esta noite, analisando a declaração de Bolsonaro de conclamar a sua militância para assistir ao depoimento, que ele vai dar na semana que vem, quando vai ficar frente a frente, olho no olho, com Alexandre de Moraes. Juliano Medeiros, vamos ter que esperar sábado e domingo para ver esse encontro. Tudo bem, Roberta? Boa tarde para você, boa tarde para toda a nossa audiência do ICL. É semana que vem, todos os olhos do Brasil vão estar voltados para o Supremo Tribunal Federal para essa série de depoimentos, claro, o mais esperado deles, o depoimento do chefe do esquema do golpe, Jair Messias Bolsonaro. Vamos que vamos. É ele mesmo. E vamos começar logo, o nosso programa com uma briga internacional e quente, minha gente. Mas antes, vamos receber aqui no N2 o professor de Relações Internacionais, Leonardo Trevisan. Oi, Trevisan, boa tarde, seja bem-vindo e é sempre um prazer receber você por aqui. Boa tarde, Roberto, boa tarde, Juliana, boa tarde a todos que nos escutam. Pois é, Trevisan, vamos ao grande assunto de hoje, que é a troca de gentilezas, vou dizer assim, tá bom? Entre Trump e Elon Musk. Tudo começou ontem quando o presidente estadunidense disse estar bastante desapontado com Musk após uma série de ataques do empresário ao seu projeto de lei orçamentária, que ele mesmo classificou como abominação repugnante. Trevisan. E daí o clima só esquentou, porque Elon Musk não ficou calado, como de costume. No X, ele negou ter conhecimento prévio sobre a lei orçamentária e disse ainda que, sem ele, Trump teria perdido as eleições de 2024. Olha só o que ele diz. Sem mim, Trump teria perdido a eleição, os democratas controlariam a Câmara e os republicanos estariam em 51 contra 49 no Senado. Tanta ingratidão, diz Elon Musk. E aí, logo após a postagem, Trump rebateu Elon Musk. Ele disse que pediu para Elon sair do governo depois de retirar incentivos fiscais a veículos elétricos. Ou seja, ele solicitou essa saída. E disse que isso afeta diretamente a Tesla, a empresa do Musk,
Por isso que ele tinha ficado bravo, então, com Donald Trump. E aí, Elon Musk imediatamente foi ao X dizer que Trump estava mentindo. Olha só o que ele disse. Elon estava se esgotando, pedi para ele sair, retirei seu incentivo fiscal de veículos elétricos que forçava todo mundo a comprar carros elétricos que ninguém mais queria. O que ele sabia há meses que eu faria. E ele simplesmente ficou louco. E aí, Trevisan, já vou passar para você, mas só vou trazer essa briga aqui para todo mundo estar na mesma página, tá? Ela começou, a doer no bolso do Musk, óbvio. E aí, em seu próprio tweet da briga, Trump ameaçou encerrar os subsídios e contratos governamentais com a Tesla e também com a SpaceX, ambas empresas de Elon Musk. É isso. Trump disse o seguinte, olha, a maneira mais fácil de economizar bilhões e bilhões de dólares em nosso orçamento é encerrar os subsídios e contratos governamentais de Elon Musk. Sempre me surpreendi que Biden não tenha feito isso. E aí sobrou por Biden até essa história aqui. Resumindo, as consequências dessas postagens foram catastróficas, para Elon Musk, que registrou uma perda, Juliana, olha só, de 34 bilhões de dólares em seu patrimônio líquido. Mas aí, para fechar com chave de ouro, o Musk também conseguiu queimar o filme de Donald Trump. Ele publicou outro tweet, desta vez ligando Trump ao bilionário Jeffrey Epstein, acusado de comandar um esquema de tráfico sexual nos Estados Unidos. Disse Elon Musk, hora de soltar a bomba realmente grande. Trump está nos arquivos de Epstein. Essa é a verdadeira razão pela qual eles não foram tornados públicos. Tenha um bom dia. DJT significa Donald John Trump. Tá? Esse é o fio que eu puxei aqui, Trevisan. Agora, só para fechar, teve uma reunião ontem à tarde e Trump se esquivou de uma pergunta sobre a sua relação aí com Epstein. O que significa isso? Temos aí uma briga explosiva, Trevisan? Ou algo que a gente já podia imaginar que iria acontecer? Bom, primeiro de tudo, parabéns por esse teu resumo, foi espetacular do ponto de vista de você conseguir ajuntar essas duas figuras, que você conseguiu de alguma forma resumir, como eles foram do amor ao ódio, como é que eles foram entre tapas e beijos, exatamente isso. Agora, o que é que nós temos de concreto nessa briga? Primeira coisa que nós temos de concreto nessa briga é a gente perceber que Musk vem descobrindo, e não é de agora, e não é do mês passado, que isso tem uma forte implicância no seu patrimônio. As ações do grupo caíram 25%, tomando como referência a semana passada e a posse de Trump. Entre uma e outra, 25% de queda. Ele reduziu seu patrimônio em 1/4. Se a gente não olhar para isso, a gente não entende como é que ele foi ficando cansado desse processo. A gente precisa ter clareza da velocidade em que tudo isso aconteceu. Parece brincadeira, Roberto. Mas a briga, ou vamos dizer desta forma, o início, a saída de Musk, do governo Trump, foi na quinta-feira passada, foi dia 30, na sexta-feira passada. Foram só, se você contar, são 6 dias. O que aconteceu com essa velocidade para tanta... O que de fato nós temos que entender é que não foi só o subsídio ao governo, aos carros elétricos, foi a ameaça de Trump de romper contratos, que, aliás, é impossível de ser feito. Cuidado. O New York Times, para variar, fez uma matéria hoje fantástica sobre isso. Se você realmente, eu digo, se Trump, realmente romper os contratos com Elon Musk, não tem como tirar os 4 astronautas que estão na Estação Espacial Internacional. Não tem como.
Eles terceirizaram, eles quem, né? E não é um governo, mas especialmente o governo, começou lá atrás no governo do Bush pai, 2006, a outorga de, vamos dizer desta forma, privatizar a NASA, tá? Vamos brincar com as palavras, né? A partir daí, isso foi acontecendo e perdurou, inclusive durante o governo do Obama, mas acelerou forte no primeiro mandato do Trump. Na prática, ele delegou à SpaceX, a empresa de aeroespacial do Trump, a tarefa de transportar astronautas e carga para a estação espacial e também para a Lua. Vamos traduzir tudo isso, como o New York Times fez, né? Não tem hoje mais como levar comida para os astronautas que estão lá sem o Elon Musk. É ele que tem todo o controle dos foguetes. Nós estamos falando disso. Nós estamos falando da outorga sistemática para um empresário privado do que eram bens e evolução de Estado, funções de Estado. A corrida espacial foi entregue a ele. Não foi só. Uma série de outras tarefas de Estado foram entregues a ele. Ele se acostumou a isso. É isto que Trump está... Quando Elon Musk, de alguma forma, percebeu que Trump estava fazendo outras amizades, vamos lá, os fatos, né? Ele chamou a Boeing, ele chamou a Northrop, para fazer, vamos dizer desta forma, concorrência a Elon Musk. É aí a briga. A briga não é necessariamente, Roberta, de ego, a briga é de grana. Desculpe, e é grana pública. Isso é que é chato, né? Se a gente não entender isso, nós não estamos entendendo por que da gritaria, né? A gritaria se apega essencialmente a funções de Estado que foram delegadas a empresários privados, com os resultados que está se vendo. Não é de graça que Musk aceitou ser o grande organizador do DOD, do Departamento de Eficiência Governamental, que era para demitir funcionários. Ele queria, de alguma forma, garantir os contratos que ele tinha, que o Estado americano não tinha condição de arcar. Você não vai encontrar um único economista. E olha que a igrejinha dos economistas briga, hein? Eles brigam feio. Você não vai encontrar um único economista que não diga, olha, o déficit fiscal americano está saindo do controle. Nenhum. Todos. De direita, de esquerda, todos estão apontando a mesma situação. O déficit americano se encaminha para, em 2 anos, estar em 128% do PIB. 128% de um PIB de 50 bi é uma coisa. 128% de um PIB que agora está em 28 trilhões é outra bem diferente. É disso que nós estamos falando, né? Então, de alguma forma, nós estamos falando de uma situação em que Musk tentou preservar o seu pedaço no bolo da grana americana e o Trump escolheu outras alternativas também, politicamente interessantes, por várias razões. Se a gente não olhar para isso, a gente não entende o eixo da briga e não entende a virulência. E não entende, de certa forma, que Musk tem bala na agulha para fazer o nosso querido presidente Trump recuar mais uma vez, como ele já fez. Reparou que ele ficou em silêncio? Reparou que ele parou de xingar? Ele parou de xingar porque ele sabe perfeitamente que uma série de situações dentro do Estado americano são de dependência de Musk e de outros empresários, que estão igualmente preocupados com o déficit fiscal. Sinuca, Juliano, sinuca. Pois é. Professor Trevisan dando mais uma aula para a gente aqui. Boa tarde, professor. Eu queria seguir da onde você parou. Boa tarde. Muitas vezes a gente comentou aqui no ICL, inclusive com a tua ajuda, o sistema de alianças que estava se formando nesse novo governo Trump, né? Que era, obviamente, uma aliança de setores do mundo da política e de várias frações do mundo corporativo, do mundo empresarial,
numa dinâmica de apropriação privada ainda mais radical por parte de setores privados, naquilo que a gente estava caracterizando aqui como uma nova oligarquia que estava se formando em torno das big techs, né, em torno das empresas de petróleo também, que estão ávidas por poder, nesse ciclo final do petróleo, explorar o máximo possível os combustíveis fósseis, né? O que eu queria te perguntar, professor Trevisan, é considerando essa possível ruptura, né, quer dizer, com um setor, não só com Elon Musk, mas com o setor das big techs, ou com pelo menos uma parte desse setor de tecnologia, se isso pode abalar esse sistema mais amplo de alianças que o Trump estava formando, né? Porque parece que não, mas mesmo no mundo do grande capitalismo, do capitalismo central, também tem interesses conflitivos, né, entre diferentes frações, vamos chamar assim, né, das classes dominantes nos Estados Unidos e no planeta. Então, será que essa ruptura com o Musk pode ensejar uma ruptura ali na frente com o Vale do Silício, talvez mesmo com esse setor da economia, da energia com o qual o Trump estava com uma aliança muito sólida? Pode desarranjar o sistema de alianças do governo Trump, professor? Olha, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Os alertas são sucessivos exatamente nessa mesma situação, né? Porque, de algum modo, o que está claro é que se o Trump persistir na questão das tarifas, ele vai provocar uma recessão brutal nos Estados Unidos. E essa recessão vai arrastar o mundo inteiro, não há dúvida alguma. Eu repito a mesma informação que a gente precisa ter clareza quando a gente fala sobre o poder americano. Esses dados são do Instituto Peterson, esses dados são do Fundo Monetário Internacional. Há mais de 10 anos se conhece essa realidade. Mais da metade, observe bem, dos empregos, diretos ou indiretos, de uma forma direta ou indireta, tem conexão com a economia americana. Eu estou falando dos empregos no mundo inteiro. Se os Estados Unidos pararem, eles vão arrastar uma quantidade impressionante de situações recessivas pelo mundo. Quando a gente olha para esse quadro, a gente entende a tensão, né? A recessão é um perigo, né? Então, o Trump, na verdade, ele está agindo, né, sem ter nenhum, vamos chamar de conselheiro, né, para não chamar da palavra certa, que é adulto na sala, né? Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, parece que não tem a mesma força política que Mnuchin tinha no primeiro governo, que cercava e dizia: para, aqui eu não vou, né? A gente precisa ter clareza que Trump só recuou nas tarifas quando o mercado financeiro deu a ele um recado muito forte. Ele começou a cortar a compra dos títulos do governo americano. E o governo americano foi obrigado a subir juro para encontrar comprador dos títulos do governo. Eu sei que isso é uma relação difícil de entender, mas os juros que o governo americano tinha que pagar para a gente comprar, para os bilionários comprarem os títulos deles, em 3 dias subiu 15%. Entre 9 e 11 de abril, os títulos do governo americano passaram de 3,9% para 4,5%. Quando você olha para isso aí, o recado do mercado financeiro foi brutal. O Trump recuou. É esse quadro que eu queria falar sobre esse quadro para emendar, Juliano, na tua excelente pergunta. Que setor da economia americana está mais próximo de Trump? Que setor da economia americana vai ser mais atingido? Se nós olharmos, por exemplo, para as big techs, né, elas estão preocupadas porque elas dependem em tudo de publicidade. Se você quer uma recessão muito forte, desculpe, o Google e a Amazon vão sentir pesado. É esse quadro que, de alguma forma, faz com que eles ponham alguma prudência e a exigência de algum plano de Trump. O mercado petrolífero, a área de petróleo, ela, sem dúvida nenhuma, ela avançou e ela está preocupada com a manutenção disso. Quando a gente fala de China, né, e China com essa pressão sobre Trump, nós temos que olhar que é a guerra tecnológica. A guerra não é
de modo nenhum comercial. A guerra comercial se resolve num fim de semana em Genebra. A guerra é absolutamente tecnológica. Ao ser tecnológica, o susto maior para essas grandes big techs é exatamente a perda do controle da evolução tecnológica que está passando para a China. A promessa de Trump era manter as big techs desreguladas, ninguém conter as big techs. A realidade não está indo para esse lado. Quem está contendo as big techs não é a justiça americana. Quem está contendo as big techs é tanto a crise econômica como principalmente a evolução tecnológica da China. Vamos traduzir isso? É fácil traduzir isso. Qualquer um entende isso. Pensa duas palavras. Pensa em OpenAI, pensa em tudo que cerca a inteligência artificial americana e seus custos, e pensa em DeepSeek. DeepSeek, com 6% do investimento, é mais rápida do que a OpenAI. A China ela acumula conquistas tecnológicas uma atrás da outra. Trump não está dando a resposta que as big techs pretendiam. Na questão do petróleo, é ainda mais grave. Porque, de alguma forma, a China, por exemplo, está construindo e fortalecendo cada vez mais alternativas a petróleo e vendendo essas alternativas para o mundo. Uhum. Quando a gente fala de poder chinês de venda, nós temos que falar que um dos primeiros produtos que a China mais vende não é só o carro elétrico, é célula fotovoltaica de energia solar. Quando nós olhamos, enxergamos assim, um pouquinho depois da esquina, quem está preocupado não é o Xi Jinping. Quem está preocupado muito mais são as big techs americanas. Quando nós olhamos para isso, elas esperavam de Trump respostas muito mais coesas, respostas muito mais articuladas. O que nós temos hoje com Trump é, sinceramente, o domínio absoluto da lógica Steve Bannon. Crie 2, 3 confusões todos os dias. E a mídia não vai conseguir acompanhar nenhuma delas, porque são tantas. Observe o que aconteceu anteontem. Né? Ele lançou anteontem o dobro das tarifas de 25% para 50% em aço. Né? Algo que ninguém esperava, uma situação absurda, sob todos os pontos de vista. Veja a gritaria aqui no Brasil, na Coreia, isso atinge diretamente os preços dentro dos Estados Unidos. É claro que você olha para isso e criou uma... Enquanto se discutia isso, ele fez um telefonema para o Xi Jinping, o que deixou todo mundo esquecendo o aço e falando do telefonema. Concorda comigo? Com certeza. É a lógica Steve Bannon que impera. Só que, desculpe, empresários não vivem de lógica Steve Bannon. Empresários querem previsibilidade. Observa o que está acontecendo com o dólar, a reação com o dólar, no enfraquecimento do dólar. Nós estamos vendendo dólar aqui no Brasil a 5,56. Era 6,15 há quanto tempo? Eu estou falando de Brasil, se você comparar com os outros. Então, quando você olha para esse quadro, de alguma forma, isso sinaliza muito mais preocupação do que previsibilidade. Você tem toda a razão de dizer qual é o setor dentro da economia americana que vai gritar primeiro. Né? Os dois mais fortes, os que mais pagaram a campanha de Trump, já estão dizendo vamos devagar com esse andor. Pois é. E olha, e falando de Trump, tem mais um episódio aí sobre a perseguição ao ministro Alexandre de Moraes. Isso porque a empresa ligada ao presidente estadunidense, a Trump Media, junto com a Rumble, elas acionaram a Justiça dos Estados Unidos contra Moraes, pedindo que ele seja responsabilizado por censura a cidadãos e empresas
estadunidenses. Esse é mais um capítulo da história de perseguição do governo Trump contra Moraes, que se intensificou após o lobby de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e com o julgamento de Bolsonaro pela trama golpista. E aí, professor, como é que o governo brasileiro vai reagir a isso, hein? A pressão está vindo do lado de cá, mas qual seria a melhor maneira aí do governo federal? Qual seria a melhor reação? Olha, eu tenho por hábito, né, respeitar as atitudes dos profissionais do Itamaraty. Eles são bastante sensatos, conhecem bastante bem a dinâmica de diferentes centros de poder, eles têm estruturas bem informadas, né? O Itamaraty recomendou, e parece que até agora está sendo feito dessa forma, né, que o Brasil nomeie e deixe muito claro que o Brasil vai preservar, primeiro, a sua soberania, segundo, os seus interesses nacionais. Preservar a soberania é dizer que quem julga ou avalia um ministro do Supremo Tribunal Federal brasileiro é, conforme a Constituição estabelece, o Senado do Brasil e ponto. Não é nenhuma instituição fora do Brasil que avalia isso. Então, esse ponto é essencial para que a gente entenda, primeiro, é um debate de soberania, segundo, é um debate de interesse nacional. Nós temos interesses nacionais bem diversos daqueles interesses, dos interesses das big techs americanas. Nós temos que preservar esses interesses. Se nós observarmos um pouco isso, nós vamos perceber que certos desenvolvimentos da economia brasileira, eles dependem de uma regulação de toda a estrutura das redes sociais. Não é apenas e tão somente o jornalismo independente, não é, de alguma forma, a gente pensar em termos políticos apenas. Os negócios com as redes sociais, eles trocam de mão com uma rapidez infinita, talvez mais rápida do que na política e na estrutura das informações. É disto que a gente tem que ter medo. De alguma forma, os empresários brasileiros perceberam que essa pressão sobre um ministro do Supremo, ele, de alguma forma, representa uma ameaça aos interesses nacionais, aos interesses empresariais brasileiros. Nós não estamos julgando o Xandão, nós não estamos julgando um ministro, nós estamos julgando uma capacidade do país de determinar o que é interesse nacional nosso. Se alguém quer entender melhor isso, pense que hoje qualquer empresa pode hoje não resistir a uma campanha de mídia social da entrada de um concorrente no dia seguinte aqui. Então, é esse o quadro que, de alguma forma, a gente precisa de regulação. Isso não tem nada a ver de você proibir, não é isso. O que você tá falando é de regulação. Uma regulação constitucional que proteja os interesses nacionais. Entre os interesses nacionais estão, de alguma forma, a capacidade das nossas empresas de se defenderem de situações de invasões muito sérias. Então, eu penso que, nesse contexto, né, talvez, como você me perguntou, o melhor a fazer é essa preservação dos nossos interesses, a soberania e, principalmente, cuidar dos interesses nacionais. Os americanos eram tidos e havidos por saberem cuidar bem dos interesses nacionais deles. Nós devemos fazer o mesmo. Impressionante, né? Agora é isso, né? Impressionante como que o público e o privado se misturam. A empresa do Trump entra com ação, quer dizer... E o Estado refém do privado, assim, é uma confusão. Um negócio desse no Brasil seria visto como escândalo, né? Mas nos Estados Unidos parece que eles estão acostumados com essa fragilidade das fronteiras entre o público e o privado. Esse ponto é essencial. A grande ruptura com o Trump, Juliana, é isso que você aprontou. É o fim da fronteira entre o público e o privado. Inclusive no mundo internacional.
Trump tem interesses nos países árabes moderados, o famoso Acordo de Abraão, que justifica uma série de ações no Oriente Médio que, quando você vai ver, tem a ver com empresas do genro dele. Parece brincadeira isso. Você tem toda a razão. Parece brincadeira uma coisa dessa, e parece brincadeira que nós estamos falando do primeiro PIB do mundo. Nós não estamos falando de um PIBzinho, de um país pequenininho. Nós estamos falando do PIB que, né, de alguma forma tem uma importância para o mundo muito significativa. Com certeza. Professor Leonardo Trevisan, obrigada por mais uma aula aqui no N2. Imagina, e um bom final de semana para o senhor, viu? Eu é que gosto muito das conversas com o ICL, porque a gente põe a cachola para funcionar. Vocês perguntam, a gente responde, vocês perguntam de novo. Isso é muito bom. Muito obrigado pelo convite. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa noite. Deixa eu dar boa noite a Rodrigo Viana também. Chegando aqui, de volta para o estúdio, já tomou uma água. Uma água, um cafezinho, estava acompanhando o ótimo papo com o Trevisan, né? Como Trevisan. Sempre. É muito bom falar com o professor. Mas queria te ouvir aí, o que você está achando dessa treta. Hoje eu cheguei a ouvir um comentário que eu falei, gente, sério, que talvez esse embate, essa briga teria sido forjada para que esse rompimento do Elon Musk com Trump aumentasse as vendas dos carros elétricos dele. Eu cheguei a ouvir isso na imprensa, mas tá? eu acho que isso... Eu acho bem... Pelo tamanho da perda, pelo tamanho do rombo que ele teve, se foi isso, deu errado. Se fosse só uma simulação, um embate daquele... Sabe aquelas luta livre que tinha antigamente na TV, que eles fingiam que estavam lutando? Telecat. Telecat, que era uma encenação. Nesse caso aqui, se era Telecat, escapou do controle e virou briga mesmo, que um tá tirando sangue do nariz do outro, porque... o Trump ou a turma do Trump insinuando que o Elon Musk consome drogas em alta quantidade, e o Elon Musk ontem, a gente noticiou aqui, Juliano, insinuou não, afirmou que o Donald Trump está envolvido no escândalo sexual daquele... Do Epstein. Epstein. Então é muito grave, não estamos mais falando de uma disputa, de uma simulação, e hoje o Elon Musk também levantou a possibilidade de criar um outro partido de direita nos Estados Unidos para concorrer com os republicanos. Ele chegou a postar sobre isso. Então, se era uma briga ensaiada, eu acho que não era, escapou do controle, né? E virou algo que pode prejudicar ou atrapalhar os planos da extrema-direita em boa parte do mundo, né? Mostra uma falta de projeto, uma falta de sintonia, e a gente comentava ontem aqui, é sintoma de decadência, né? Quando você tem, por exemplo, essa falta de limite entre público e privado, que vocês estavam comentando aqui. Então, os Estados Unidos começam a atuar para defender interesses particulares das empresas do Trump. Ele faz aquela postagem sobre Gaza, diz que vai virar um resort. Ele mesmo tem resort nos Estados Unidos. O filho dele tem interesses no Oriente Médio. Enfim, isso é um sintoma de decadência. E o outro é esta briga mesmo, em que começam a entrar questões aí do mundo sexual, do consumo de drogas. A gente lembrou da queda do Império Romano, né? Quando vem aqueles imperadores da fase da decadência, Calígula e outros, né? Então os Estados Unidos, mas acontece que ainda é um país muito poderoso, com bomba atômica, com arma atômica, com capacidade de destruir o planeta e de atrapalhar a vida de muita gente pelo mundo, né? Então, o maior PIB do planeta, né? Como estava comentando o professor Trevisan. Pois é. Agora, é uma coisa realmente muito impressionante, né? Porque os parâmetros, né, de oligarquização do Estado americano, a forma como o Estado americano vai sendo sequestrado... Óbvio, a gente sabe, quer dizer, o lobby é legalizado nos Estados Unidos, os grupos de pressão do mercado funcionam com muita força sobre o Estado, as campanhas lá são financiadas por grandes empresários, ou seja, já é frágil a fronteira entre o público e o privado, mais do que aqui, por incrível que pareça. Agora, é incrível como que eles não escondem mais nada, quer dizer, virou uma coisa completamente à luz do dia, o uso do Estado mais poderoso militarmente do país e da economia ainda a mais rica do planeta, usadas à luz do dia para beneficiar 3 ou 4 grupos econômicos. Essa oligarquização, né, que a gente diria... Porque quando a gente pensa no passado, né, tudo bem, os Estados Unidos sempre foram uma potência, defendendo seus interesses, mas guerra do Vietnã, a sociedade norte-americana teve capacidade de ir para a rua, questionar a guerra do Vietnã e acabar com a intervenção, tudo bem que eles foram derrotados também em campo, lá na batalha militar, mas houve uma pressão muito grande da sociedade, né? Então,
parece que perdeu-se essa capacidade, né? Virou um sistema realmente dominado pelos oligarcas e pelos multibilionários. Vai ter uma pessoa que vai nos ajudar a entender isso. Pois é, vou chamar aqui José Arbex. Isso. Para ajudar a gente a entender melhor essa tretinha, Arbex. Boa noite, seja bem-vindo. Me conta, era previsível esse embate aí entre os bilionários estadunidenses? Quer dizer, um estadunidense e um sul-africano, né? Bom, primeiro, boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite mais uma vez, uma honra. Bom, era previsto, eu mesmo falei aqui com vocês várias vezes, eu dei 2 meses para começar o pau. Errei. 2 meses. 2 meses. Principalmente porque os dois têm um ego maior do que o universo, assim, quer dizer, não, era óbvio que ia acontecer alguma coisa. Agora, eu acho que o elemento central disso tudo reside no fato de que o Trump representa uma coisa nova nos Estados Unidos. Se você levar em consideração que quem ganhou as eleições não foi o Partido Republicano, foi o Trump. O Trump fala diretamente com os trumpistas, com a base trumpista dele. Foi essa base que levou ele para o poder. O Trump hoje controla o Partido Republicano como se fosse uma máquina dele, Trump. Até o ponto que quando ele mandou agora para o Congresso isso que ele chama de Big Beautiful Bill, o grande lindo pacote, que na verdade é um ataque sem precedentes ao mínimo que ainda existe de garantias sociais nos Estados Unidos, Medicare, Medicaid, Social Security, Food Stamp, que dá subsídio para quem passa fome, os cortes radicais que estão sendo feitos. O Trump mandou isso para o Congresso, ameaçando os republicanos, que alguns estavam com medo de votar nesse pacote, então impopular que ele é. O Trump falou, quem não votar nesse pacote vai ser considerado meu inimigo dele, Trump. Quer dizer, nesse sentido, ele inaugura uma nova fase nos Estados Unidos, em que ele está liquidando o mecanismo de equilíbrio de poderes entre Partido Republicano e Partido Democrata. Quer dizer, eu não quero saber nada disso. Eu governo de acordo com os meus interesses, ponto final. E o Partido Republicano que se lasque, se os caras quiserem continuar no Partido Republicano e sendo a minha base. Isso daí é visto assim, se tornou rotina hoje nos Estados Unidos. Quando os caras do Partido Republicano fazem o Town Hall, que ali é uma tradição, os congressistas reúnem os seus apoiadores para discutir aquilo que eles estão fazendo no Congresso, eles não estão conseguindo falar com a própria base. Eles estão sendo vaiados, estão sendo escorraçados. Chegou num escândalo, que eu nunca vi um negócio desse, assim, tão cínico. Em Iowa, há 2 ou 3 dias atrás, uma senadora do Partido Republicano foi lá falar para os seus constituintes, para os apoiadores, e um cara levantou lá e falou, esse pacote que vocês estão aprovando vão nos matar. Vão nos matar. Sabe o que ela respondeu? Todo mundo vai morrer um dia. Assim, é um negócio... Não sou coveiro. Então, o Trump transformou. Não tenho culpa, não sou coveiro. Não sou coveiro. Lembrou alguém que eu já vi aqui no Brasil. Caramba. Boa, é isso mesmo. Então o Trump transformou a vida política dos Estados Unidos numa terra de ninguém. É o caos total em que prevalecem os interesses individuais dele. Como vocês falaram, isso sempre aconteceu de uma forma ou de outra nos Estados Unidos. Ninguém está dizendo que os Estados Unidos antes do Trump era uma ilha de virtude cívica, nada disso. Mas o Trump desmascarou, ele levou até uma potência máxima o banditismo, o gangsterismo. Quer dizer, quem é o ministério do Trump? São gangsters, são mafiosos, são gente que não tem qualquer traquejo. O Hegseth, que hoje é o secretário da Defesa, qual é o grande mérito dele? Esse era comentarista da Fox. Ele era comentarista da Fox, o cara. É secretário da Defesa hoje. O cara não sabe nada de política externa, não conhece nada de história da diplomacia, não sabe do que está falando. Demência absoluta. Quer dizer, o Trump nisso ele não é inédito. Você sabe que na Alemanha nazista, aquela estudiosa da Alemanha nazista, Hannah Arendt, ela demonstra como o Adolf Hitler jamais mencionava sequer a existência do partido nazista. O Hitler estava pouco se lixando para o partido nazista. O Hitler falava diretamente com as bases dele, Hitler. E ele mudou o cenário institucional na Alemanha de tal forma que, depois de um certo momento, com o poder dele já consolidado, as pessoas, os militares principalmente, já não juravam nem fidelidade à nação,
nem fidelidade à Constituição. Juravam fidelidade ao Führer, diretamente a ele. Quer dizer, a personalização do poder, assim, total. É o que o Trump está querendo fazer nos Estados Unidos. Eu só faria uma observação no sentido de destacar que, sim, está havendo uma reação muito forte na base popular. Existem fins de semana que a mídia, para variar, oculta essas coisas. Mesmo o New York Times, o CNN, não dão um destaque que deviam dar. Houve fins de semana em que se calculou, havia mais de 5 milhões de pessoas nas ruas, somando todas as cidades, todas as capitais, protestando contra o Trump. Você teve agora em San Diego, na Califórnia, uma situação em que policiais fortemente armados para combate, para guerra, entraram no restaurante popular em San Diego para capturar pessoas com aparência de hispânicos. Aparência de hispânicos, para deportar essas pessoas. A comunidade reagiu forte, a polícia jogou bomba na comunidade, bomba cacetada na comunidade, e isso gerou uma situação de caos. Agora, em Milford, em Massachusetts, a polícia prendeu um rapazinho de 18 anos, que ia se formar no dia seguinte. O Marcelo, né? O Marcelo Gomes. Time de vôlei. É um brasileiro. Tinha lá a namoradinha dele, tudo em cima, não tinha nada de ilegal. E, de novo, a comunidade foi para cima e enfrentou a polícia. Quer dizer, nós estamos tendo uma situação de crescente tensão social que vai piorar muito com esses cortes promulgados pela Big Beautiful Bill aí, do Trump. A coisa está degringolando muito. Pois é. Arbex, deixa eu trazer uma outra pauta. Vamos falar sobre Carla Zambelli, que se tornou definitivamente condenada hoje, tá? Por unanimidade, a primeira turma do STF manteve a condenação de 10 anos de prisão pela invasão no sistema do CNJ. Além de rejeitar os recursos, a primeira turma decidiu que o caso passa a transitar em julgado. Então agora, a pena tem que ser executada. Mas falta, então, encontrar Carla Zambelli, Arbex. Falta condenada? Por onde anda a Carlinha? Olha, há controvérsias, né? Parece que ela foi vista nos Estados Unidos, ela diz que está na Itália, que ela tem cidadania italiana e não pode ser extraditada. Agora, o importante disso tudo, eu destacaria duas coisas. Primeiro que, do ponto de vista do próprio assunto, Carla Zambelli, eu acho que o fato de ter sido colocada como procurada pela Interpol é um fato bastante significativo, é um fato importante, que demarca aí uma tomada de posição por parte da Procuradoria-Geral da República e do Supremo Tribunal, que eu acho que marca, delimita uma atitude, digamos assim, a defesa da justiça brasileira, da soberania brasileira, contra esse tipo de prática que a Carla Zambelli adotou. Agora, tem um segundo dado que para mim é o mais relevante dessa história toda, é que mostra o comportamento mafioso de quem comete crimes e depois foge. Quer dizer, como também fez o Eduardo Bananinha, como ensaia fazer, na minha opinião. Claro que isso é especulação, eu não posso provar, mas eu acho que isso passa pela cabeça do Jair Bolsonaro, a hipótese de uma fuga, como aliás ele tentou outro dia, né? Foi lá na embaixada da Hungria, lá, procurar refúgio. Quer dizer, isso mostra o tipo de gente com a qual nós estamos lidando. Quer dizer, a extrema-direita, é inútil a gente tentar encontrar ali ideologia. Não há uma ideologia, não há um programa político, não há um projeto de país que esse pessoal defende. Não há É aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, quando se discute o pau entre o Trump e o Elon Musk. Você não está discutindo ideologia, você não está discutindo projeto de país, você não está discutindo proposta de futuro. Você está discutindo pau entre gangues mafiosas, ponto final. Aqui no Brasil, a extrema-direita é uma gangue mafiosa, ela não tem projeto, ela não tem o que propor. Ela tem esse tipo de prática criminosa. E eu acho importante o que está acontecendo, que a Carla Zambelli está arrancando todas as máscaras de quem acha que existe alguma seriedade por parte desse pessoal da extrema-direita. Eu acho ótimo o que está acontecendo. E talvez, Juliano, Roberta e Arbex, abra um precedente, né? Porque se o Bolsonaro for condenado e fugir, vai parar na lista da Interpol, né? Exato. Acho que isso é importante. Sinaliza para o Bolsonaro que,
Você quer ir parar na lista internacional de fugitivos, de foragidos, do lado de traficante, de gente do PCC, de gente do Comando Vermelho, de gente de organizações terroristas do mundo inteiro? É isso. A Carla Zambelli, outro dia eu peguei as outras brasileiras que estão na lista aí. Uma é acusada de matar o marido e não sei o quê. A outra é PCC. A outra faz tráfico na fronteira. Então a Carla Zambelli está nessa lista. O Jair Bolsonaro, fique sabendo, ele tem duas escolhas se for condenado. Ou ele cumpre a pena, ou ele vai parar na lista do lado de traficantes internacionais e outros. Sinaliza, tem uma sinalização. Agora, será que o Supremo vai se adiantar e tomar alguma medida do tipo... Tornozeleira eletrônica? Tornozeleira, se não quiser fazer a prisão preventiva, né, Juliano? A maioria das pessoas que a gente ouve aqui acha que não. Acha que eles não vão se arriscar a tomar uma medida assim dura antes da condenação. Eu acho também, Rodrigo. Isso tem a ver com o elemento que você trouxe, que é o precedente. Quer dizer, precisa... E é muito fácil criar o precedente com a Carla Zambelli. Apesar dela estar sendo condenada muito tardiamente, quer dizer, ela está cometendo crimes há pelo menos 6, 7 anos, desde que assumiu o mandato. Em sequência, né? Fake news... a invasão do sistema do CNJ foi um deles. E veja que não é por acaso que ela está sendo condenada por um crime que gera coesão no sistema de justiça, que é invadir o sistema de um órgão do sistema de justiça, que é o CNJ. Então, a primeira condenação dela não é porque ela apontou uma arma para um jovem negro na rua, não é porque ela difundiu fake news contra os adversários, não é porque ela... Não é nada disso. É porque ela entrou no sistema do CNJ. Seja qual for a razão, eu acho que o sistema de justiça brasileiro não vai dar arrego dessa vez, porque precisa criar o precedente. E é melhor criar o precedente em cima de uma personagem que é quase uma unanimidade na opinião pública brasileira de que é uma criminosa, do que criar esse precedente em cima de um sujeito, de um personagem que talvez não tenha toda essa força simbólica que a Zambelli tem contra si, né? Pois é. Criminosa e com poucos aliados, né, também. Isolada também, exatamente. Isolada no bolsonarismo até, né, Roberto? Exatamente. Por falar em força simbólica, eu acho que nem é à toa que você, quando começou a dar os exemplos de por que ela não foi condenada, o primeiro exemplo que você lembrou foi a arma apontada para o jornalista negro. Claro. Quer dizer, isso aí está no imaginário popular. Claro. Eu acho muito bom que a pessoa condenada, procurada pela Interpol, é uma racista que apontou uma arma contra um cidadão negro. Eu acho que isso daí é um peso que, para a nossa cultura, a cultura brasileira, para o racismo que impera na nossa cultura e para as barbaridades que a gente vê no cotidiano, eu acho que essa imagem é particularmente importante do impacto que ela tem no imaginário. É uma criminosa que aponta a arma para um cidadão negro. Eu acho que isso daí é um precedente fantástico. Agora, eu acho acho que a própria justiça tem pouca margem para recuar agora. Eu acho que ela mesma criou uma lógica em que se ela recuar ou abrandar ou tentar passar pano para algum dos criminosos que tentarem a fuga, ela vai caminhar para um suicídio. Quer dizer, eu acho pouco provável que a justiça agora tente passar pano. Não sei se vai chegar ao ponto da tornozeleira. E não sei se seria o melhor dar a tornozeleira para o Jair, porque eu realmente tenho dúvidas sobre qual seria o impacto mais positivo para o Brasil. Ele com a tornozeleira ou ele fugindo, feito um rato do país. Eu não sei qual seria melhor do ponto de vista didático. Preso, para mostrar para o povo, olha, preso como um rato de laboratório. Preso, sem dúvida nenhuma, né? Nós temos um cara que é o Lula, que não fugiu, um cara que foi oferecido para ele a perspectiva de fuga pelos aliados. Ele falou, não vou fugir porque eu não sou criminoso, eu vou provar a minha inocência, eu vou ficar aqui e voltar. E tem outro cara que foge como um rato, quer dizer, então... Eu acho que isso, do ponto de vista didático, é uma lição importante. Pois é, eu e a tenho dúvida, viu, sobre isso. Olha só, porque o deputado italiano, o Angelo Bonelli, ele deu uma entrevista aqui para o ICL ontem e ele disse suspeitar que Carla Zambelli está na região do Vêneto, que fica ao norte da Itália. E aí, segundo o Bonelli, ela deve buscar apoio do partido Liga Norte, que é quem controla o Ministério do Interior. E é, sim, alinhado com a família Bolsonaro. E aí o deputado também disse, aqui ao ICL, temer que a justiça italiana decida uma coisa, mas a política escolha outra. E como é que ficaria, então, hein, Arbex? Eu acho que nós temos com a justiça italiana um histórico, né? Teve o famoso caso do... Esqueci o nome Cesare do Jean Batista. Cesare Battisti.
que também teve toda uma novela sobre a extradição ou não, que a Itália queria extradição, e teve todo um terreno, e depois teve a novela também com o Robinho. Quer dizer, mas eu acho que o importante aí é notar que quem se alinha com a Zambelli para tentar proteger ele é a Liga Norte. É uma liga fascista, é uma liga de extrema-direita, que é interlocutora do Steve Bannon, que é o cara que organiza a extrema-direita mundial, que é o cara que dá abrigo para o Eduardo lá nos Estados Unidos. Quer dizer, isso mostra uma articulação internacional de proteção a ratos. Quer dizer, eu acho que isso daí é um outro aspecto desse problema, que mostra como aqueles casos que são apontados como folclore, ou como um caso nacional da Zambelli ser uma maluca, que fica apontando a arma para negros, etc. e tal, não é folclore e não é um caso nacional. É uma postura de uma extrema-direita organizada internacionalmente e que protege os seus. E que tenta... Agora, eu não sei como na Itália isso vai resolver internamente. Eu não sei até que ponto dentro da Itália você tem posições dentro da justiça que gostariam de levar isso até o fim. Eu não sei como isso se articula na Itália, não tenho a menor ideia disso aí. Agora, do nosso ponto de vista, eu acho importante destacar esse vínculo com a extrema-direita internacional. Isso sim nos interessa. Aliás, vai ter agora, né, um novo congresso da extrema-direita internacional aqui no Brasil, né? A CEPAC, né? Eles vão reunir em Manaus, né? Inclusive como contraponto à COP30, que vai ser em Belém. E o governo italiano, é bom lembrar também, o Abeck sabe disso, é hoje uma coalizão que tem partidos de centro-direita, vai até a extremíssima direita, que é a Liga do Norte, e a primeira-ministra está mais alinhada, a Giorgia Meloni, mais alinhada com a extrema-direita do que com o centro. Ela é uma figura que adora o Javier Milei, vive recebendo o Orbán, então não é à toa que a Carla Zambelli foi para a Itália, não tem a ver só com a cidadania italiana, porque obviamente isso para fins do cumprimento de uma pena no Brasil não vai salvá-lo, o fato dela ter cidadania italiana, mas também tem a ver com uma rede de proteção que certamente ela teria nos países que são governados pela extrema-direita, Argentina, Hungria, a Polônia agora perdeu, mas poderia ser a Polônia até outro dia, Estados Unidos e a Itália, né? Não, você lembrou bem, a Meloni, eu brinco que eu sou fã da Meloni, porque a Meloni, ela é muito boa. A Meloni ela faz discursos para a extrema-direita, evidente. Ela é muito boa para a extrema-direita. Ela é tão boa que ela nem parece. Ela é tão boa que ela nem parece de extrema-direita. Nem parece uma política de extrema-direita. Ela é muito competente. Ela é hábil. Outro dia eu vi ela fazendo um discurso em espanhol perfeito para o Vox espanhol, um discurso na Espanha para o Vox, que é o partido da extrema-direita espanhola, defendendo a perspectiva de uma Europa fascista. Quer dizer, é um internacionalismo fascista, que é um contrassenso, é uma contradição em termos, né? Um internacional fascista. Quer dizer, e eu acho que hoje ela é um nome, é um quadro internacional bastante importante do fascismo, que tem uma boa interlocução com Trump, aliás. Ela consegue ter uma boa interlocução até com Trump. Então eu acho que, você lembrou bem, a Itália hoje está numa posição em que a Meloni exerce uma liderança e uma influência que vai além do próprio partido da extrema-direita dela. Ela exerce influência sobre o establishment político italiano. Eu só vi um cara, até hoje, fazer um discurso forte contra a Meloni, na cara da Meloni. E foi um parlamentar italiano que perguntou para ela se ela não tinha vergonha do número de crianças palestinas que estavam sendo assassinadas com a política que ela estava endossando em Gaza. E ela ficou sem resposta. Porque ela normalmente usa a resposta de eu sou uma mãe italiana, uma mulher que tem filhos, que defende a família, que defende as crianças, que defende a dignidade da família, não sei o quê. E quando ela é confrontada com um cara que fala, olha, você está assassinando crianças em Gaza, a tua política. E aí? E aí ela ficou sem resposta. Foi a primeira vez que eu vi a Meloni ficar sem uma resposta assim, com uma cara sem saber o que fazer direito. Pois é, fica então, difícil, eu acho que defender o genocídio de mulheres e crianças, né, Alex? Fica muito difícil. Eu acho que nesse sentido a Zambelli acertou. Eu, se fosse a Zambelli,
eu acho que eu teria ido para a Itália também. E acho que a Itália é um pouco mais divertida do que a Hungria, talvez, também, né? Talvez. Talvez tenha mais amigos. Sobretudo nessa época do ano. Nessa época. Vai muito pegar o... aperol, muito limoncello. vai pegar muito o verão italiano ainda. Sorvete, Nada mal, gelato. né? Agora, gente, aproveitar essa sua risada para dizer o seguinte, a desmoralização de Carla Zambelli é tanta, que até a ex-amiga Joyce Hasselman apareceu para tirar sarro. Vai vendo isso aí. Ontem, depois do nome da Zambelli ser incluído na lista da Interpol, a Joyce foi ao X para dar uma sacaneada, assim, para dar uma ironizada. Ela se produziu toda, abriu um espumante e escreveu isso aqui, ó. Vou ler para vocês. Um brinde a você, Carla Zambelli. Você merece. Ah, se merece. Olha só. Porque a Joyce Hasselman, quando foi abandonada pelo bolsonarismo, quando ela sai do governo, a Carla Zambelli tripudiou, né, da Joyce, né? Teve aquele momento em que a Carla ainda se sentia poderosa e a Joyce Hasselman já abandonada, depois não se elegeu nem vereadora, né? Ela foi candidata a deputada, a vereadora. E foi ser comentarista. Ah, ela voltou a ser comentarista? Depois disso, né? Mas então ela está dando troco, ela não esqueceu, né? A vingança é um prato que se come frio e com champanhe, pelo visto aqui, no caso da Joyce e da Carla Zambelli. Que beleza. Mandou um espumante, né? Nesse caso, nenhuma das duas tem razão. Não. Duas abandonadas, né? Eu acho que, novamente, o que esse caso, Zambelli e Joyce Hasselman revela, é com quem nós estamos lidando. Quer dizer, são pessoas que não têm ideologia, não têm programa político, não têm compromisso com nada, não têm uma perspectiva de futuro, não têm uma proposta de país. É fofoca, é ataque pessoal, é insinuação, é maldadezinha aqui, maldadezinha ali, se merece. Quer dizer, é uma coisa de... É o mais baixo nível que a política pode atingir, se é que se pode chamar isso de política, né? Quer dizer, esse é o nível das pessoas da extrema-direita. Não tem ideologia, não tem compromisso. Eu acho que é isso. Eu acho que esse que é o problema. É isso. José Arbex, obrigada e um bom final de semana para você. Valeu, Arbex. Eu que agradeço. Para vocês também, foi um grande prazer. Até a próxima aí. Valeu, abraço. Tchau, até mais. Olha, esse final de semana acho que vai fazer um friozinho aqui em São Paulo. Não sei em outros estados aí. No sul, em boa parte do Brasil, no sul e no sudeste também. E quando faz aquele friozinho e chove, o que a gente faz? Assiste um filminho. Pega o cobertor e vai para a sala para curtir Cine ICL, que está de volta, gente. Neste domingo, dia 8 de junho, nós vamos exibir o documentário Partida, um filme dirigido por Caco Ciocler, que mistura realidade e ficção e expõe as fraturas da democracia brasileira na urgência de reencontrar o sonho coletivo como caminho político e um sonho possível, tá? Na trama, um grupo de jornalistas, ele viaja, né, ao Uruguai, logo após a eleição de Bolsonaro, para encontrar ninguém menos do que Pepe Mujica em uma busca por utopia e resistência. Eu vou rodar o trailer só para você sentir o gostinho do Cine ICL que volta neste domingo. Roda aí. Não puedes arreglar el mundo, pero poder remendar alguna barbaridad que hay. Vuelta, si no cambia esta, não cambia nada. Vou resumir. A Josete estava numa roda ali, soltou do fundo da alma, falou assim, quer saber, eu vou me candidatar à presidência da República. Você faz uma leitura, né, do que é um empresário, do que é um cara rico. Eu não queria gritar com você. Eu só queria que você estudasse um pouco para perceber qual é o seu lugar. É um grupo brasileiro. Que lindo. Para encontrar com o Mujica. Ok, vamos ver o que acontece então. Vasco! Acho que a gente é capaz. Você se propõe a ser presidente? Sim. Qual é o seu partido? Partida. Eu vou ser o ministro da Cultura. Jamais! É isso, e logo após a exibição vai ter um bate-papo imperdível com Caco Ciocler e Leandro Demore, gente. Acesse icl.com.br/cinema e garanta o seu ingresso. Lembrando que a sessão é neste domingo, dia 8, às 8 horas da noite. Prepara a pipoca,
pega o cobertor, leva pro sofá e vamos curtir o Cine CL. É isso aí. Não tem campeonato brasileiro esse final de semana, quem não gosta tem. de futebol. Não tem, né? Vai ter que curtir um filminho aí. Mas tem a Liga de Vôlei Feminina que tá incrível também. Final de semana vai ser no sofá, viu? Deixa eu chamar a Cris Serra para participar aqui com a gente deste programa nesta noite de sexta-feira. Oi, Cris, boa noite, seja bem-vinda. Já vou lançar logo para você, ó. Carla Zambelli, né? Por onde anda a Zambelinha? Pelo que a gente sabe, bom, boa noite, Roberta, Juliano, Rodrigo, nossa comunidade, um prazer estar aqui com vocês. Pelo que a gente sabe de notícia até o momento, a menos que eu tenha perdido alguma coisa, ela estaria em Roma, né? Só que esse não é o lugar dela é na prisão. Eu estou aqui esperando ela ser encontrada, presa, mandada de volta para o Brasil, como deve ser, espero. Eu estava vendo a conversa, peguei o final da conversa aqui de vocês há pouco, mesmo ela na Itália, sob Giorgia Meloni, isso não é uma garantia de que o governo da Itália irá protegê-la. Eu acho que a Itália não quer ficar com essa imagem de que é um refúgio para condenados no Brasil, enfim. Mas, enfim, eu estou falando do meu desejo, que assim, é muito simples que a lei seja cumprida. Ela está condenada, ela foi condenada. Portanto, neste momento, ela é uma foragida, deve ser presa, mandada de volta para o Brasil para cumprir a sua pena, deve perder o mandato. A lei fala, quando é uma condenação transitada em julgado, basta um ato... praticamente um ato burocrático da Câmara dos Deputados, em cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal. Inelegível, ficha suja, Carla Zambelli, esteja onde estiver, Roberta, fato, ela é uma ficha suja. E é impressionante se a gente pensar na bancada paulista do bolsonarismo, né? Em 2018 era Joyce Hasselmann. Você vai fazendo assim um X na frente, né? Joyce Hasselmann caiu. Carla Zambelli caiu. Tipo a abertura do Big Brother, né? Isso. O do Bananinha, pelo jeito, não vai sair candidato a deputado, está pensando até na presidência ou em ficar lá pelos Estados Unidos. Outro teve 1 milhão de votos, né? Tanto em 18 como em 2022, acho que o Boulos chegou na frente dele. Foi. O Boulos fez 1 milhão de votos e a Carla Zambelli fez 700 mil. Foi a mais votada desse... Ficou na frente do... Então você veja que não é uma personagem qualquer, né? Agora... Alexandre Frota, lembra? Alexandre Frota também. 2018 também foi super bem votado. Então, a única coisa que preocupa é esses votos vão ficar por aí, vão cair na mão de quem? Quem é que vai capturar esses votos? Que a extrema-direita continua forte. A gente vê que socialmente eles continuam com apoio e pelas políticas públicas mesmo que os principais líderes aqui em São Paulo, o Tarcísio, o Ricardo Nunes, que nem era bolsonarista, mas agora virou para se garantir. Então expulsar diretor de escola, fazer escola cívico-militar, privatizar a escola. Eles estão dobrando a aposta no discurso de extrema-direita. A pergunta que fica a gente pune a Carla Zambelli e no lugar dela vem o quê? Eu ouvi falar até que o Nicolas poderia mudar para São Paulo para ser candidato por São Paulo, né? Sairia de Minas e viria para São Paulo. Tem um vazio aqui de personalidades para ocupar esse espaço em São Paulo. É até um debate interessante que depois a gente pode levar adiante, né? Vai surgir alguém querendo ocupar. Daqui a pouco vai ter gente aí invadindo universidade, fazendo oba-oba, que é como eles conseguem atrair a atenção para depois se catapultar nas urnas, né, Roberto? Pois é. Quem entra no lugar dela, hein? É um coronel? Não, parece que vai ter um recálculo. Vai ter um recálculo? O que eu li, que eles podem me corrigir, mas haveria um recálculo desses votos, porque não seria só uma cassação simples, né? Se fosse só uma cassação, assumiria um suplente do PL, né? E ficaria ali mesmo os votos dentro do... anula os votos dela? Anula os votos dela, porque teria uma punição mais grave, e isso promoveria um recálculo e poderia alterar, inclusive, o jogo aí dentro da composição, com essa vaga indo para alguma outra coligação. Porque ela puxa, com 700 mil votos, ela puxou mais um ou dois, né? Mais um ou dois deputados com ela. Então, é importante realmente essa mudança. Ela está tentando passar, né, Cris? Eu não sei se a Cristina, que mora em outro estado, acompanha isso, mas ela está tentando passar esse capital de votos, se é que ela tem ainda, para o filho, para a mãe. Né? Vamos dizer o espólio de Carla Zambelli? O espólio da Carla Zambelli. Tem um filho dela gravando vídeo por aí nas redes, tem a mãe, ela passou as redes para a mãe dela. Ela vai tentar colocar a mãe para ser candidata com o sobrenome Zambelli,
não sei, você apostaria que ela tem chance ainda ou ficou queimada na extrema-direita, no eleitor que segue muito Bolsonaro? A gente viu a Joyce Hasselmann rompeu com o Bolsonaro, achou que tinha os votos dela, não tinha. Os votos dela eram os votos do bolsonarismo. É impressionante também a gente ver essa força da família Bolsonaro, né, Cris? E fazendo um ajuste aqui, desculpa, Cris, antes de passar a palavra para você, realmente a informação da Robertinha estava correta, tá? O Coronel Tadeu, do PL, é quem deve, caso não haja, né, anulação dos votos, que não é o menos provável, porque não se trata de crime eleitoral, né, se trata de um crime comum, entre aspas, né? Então é realmente o Coronel Tadeu, como mencionou a Robertinha aqui. Essa eu confundi porque tem um processo na Câmara de Vereadores de São Paulo, onde quem entra é o Manuel Del Rio, vereador do PT, beneficiado pela anulação dos votos de um candidato de extrema-direita. No caso dela, não anularia os votos, então continua com o PL. Não, tá. Entra o Coronel Tadeu. Coronel Tadeu. É isso. Que também foi condenado, tá? Já foi condenado por quebrar a placa do Dia da Consciência Negra. Exatamente, por isso que eu lembro dele. Que coisa. Fala, Cris. Isso. Eu acho que independentemente de quem entra ou não, mas quem vai entrar no lugar da Carla, de fato, é esse cidadão que vem desse mesmo extrato aí, né, político da extrema-direita, é um extremista também. Mas eu acho que a discussão que o Rodrigo propõe, de fato, é importante, né? Para onde irão esses votos dessas pessoas que caem em desgraça dentro do bolsonarismo? Todos aqueles que caíram em desgraça dentro do bolsonarismo, e vocês mencionaram dois que são exemplares nesse sentido, a Joyce Hasselmann e o Alexandre Frota, né, que fizeram movimentos de afastamento daquela, quando perceberam, né, do que se tratava, de fato, o bolsonarismo, sem querer livrar a cara de nenhum deles, né, porque foram, de fato, atores importantes daquela onda bolsonarista de 2018, mas, enfim, num dado momento, fizeram esse movimento de afastamento. Quando essas pessoas caem em desgraça, elas perdem completamente, né, eleitores, espaço político e etc., né, porque eles passam a ser rejeitados pela extrema-direita, né? A Carla passa por um processo semelhante, desde aquela cena dela com o revólver na mão, que até dizem que o Bolsonaro atribui, que aquilo teve um impacto, né, na redução de votos dele para presidente, ela ali começou a cair em desgraça. Eu acho que ela de fato, não acho que ela vá conseguir transferir esse capital político, entre aspas, aí, ou para filho ou para mãe. Já vi o menino, coitado, até o menino menor de idade, né, sendo usado, sendo manipulado, evidentemente, pela mãe. Outro que desapareceu, aquele governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Verdade. Quem sabe quem é o Wilson Witzel, entendeu? Então, assim, foram personagens que se elegeram naquela onda da extrema-direita, e a partir do momento que não servem mais a esse espectro político, caem completamente em desgraça. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa não há vácuo em política, não há vácuo no poder. Alguém sai, outro vem e ocupa. Rodrigo mencionou alguns nomes. Porque, assim, apesar da gente ver a desidratação desse fenômeno eleitoral Zambelli, digamos assim, né? Ela teve uma votação, de fato, muito expressiva, mas a extrema-direita está aí, muito forte, muito firme, né? Com vários potenciais candidatos em muitos lugares. E a gente não pode esquecer, eu acho, o fator mais importante disso é que o Tarcísio é o governador do estado mais importante do país, economicamente falando. Isso dá a ele um peso, uma força política imensa. E para encerrar, né, gente, ele já é o candidato escolhido pela direita e pela extrema-direita desse país. Eu, pelo menos, não tenho a menor dúvida disso, né? Inclusive, é abertamente o candidato da mídia corporativa no Brasil. Então, assim, o campo progressista tem um adversário formidável, eu diria, do ponto de vista de capital político, que é a direita e a extrema-direita juntas. Se não se fragmentarem e se conseguirem se unir em torno de um candidato único em 2026, é sim um adversário perigosíssimo, né, que nós temos pela frente, né? Então, a gente tem que estar atento, eu acho, a isso.
né? Não é porque nós temos aqui e ali alguém que cai em desgraça que isso significa enfraquecimento da direita e extrema-direita. Eu não vejo isso. Acho que estão muito fortes ainda, e ainda talvez por um bom tempo. Sabe quem mais que também explodiu nessa coisa do voto anti-esquerda, anti-PT, anti-PSOL e pró-Bolsonaro também, e também caiu em quase que esquecimento? Janaína Pascoal. Verdade. A deputada estadual mais votada da história de São Paulo. Desapareceu, que também desapareceu. E eu estava mencionando a confusão que eu fiz, Robertinha, porque quem foi cassado agora na Câmara de Vereadores de São Paulo foi o Rubinho Nunes, que é um vereador altamente barulhento aqui e que ajudou a divulgar aquele laudo falso que o Pablo Marçal fez contra o Boulos, insinuando que era um laudo que envolvia uso de drogas e não sei o quê. E a Justiça Eleitoral cassou o mandato dele por crime eleitoral. O Rubinho Nunes. Por isso que a vaga vai cair agora, vai ter um recálculo, e a vaga vai ser do Manuel Del Rio, deputado do PT, vereador do PT. Mas vejam como vai a lista de nomes grandes da extrema-direita em São Paulo vai ficando, de nomes inelegíveis, porque o Marçal está inelegível, pelo menos até uma decisão definitiva no TSE. Está inelegível o Marçal, está inelegível o Rubinho Nunes, que esses são os níveis mais, digamos assim, mais baixaria, né? Mas a Zambelli vai ser presa, Joyce Hasselmann morreu politicamente, Alexandre de Frota morreu politicamente, Janaína Pascoal desapareceu. Quer dizer, a Cristina está completamente certa. Esses votos vão ficar no campo da direita porque são eleitores que querem votar em alguém de extrema direita. Agora, quem que vai ocupar vai ser uma briga pesada, porque, de fato, é muito voto que está em disputa. E uma dúvida que eu tenho é se esse espaço vai ficar ocupado por essas personalidades que surgem das redes sociais e que surgem, às vezes, de movimentos sem vínculo com os partidos, ou se a direita tradicional organizada nos partidos vai conseguir retomar esse espaço fazendo uma política de extrema-direita. Você entende a diferença, né, Roberta? Entendo. Então, assim, se é o Tarcísio, olha, são deputados da minha chapa, não vão ser mais personalidades autônomas, assim, é a turma da minha chapa, da direita, do PP... Você diz uma direita democrática? Acho que não democrática necessariamente, mas organizada partidariamente, né? Como já foi o malufismo em São Paulo e tal, e que tem uma base muito forte nesse discurso de segurança pública e de ordem e de escola cívico-militar. Autoritária, então, mas menos, digamos assim, menos... Estridente, talvez. Histriônica. Autoritária, é isso. Bem autoritária, de extrema-direita, mas organizada talvez partidariamente, não a partir de indivíduos. Essa que é a minha dúvida, eu não tenho certeza disso, pode ser que não, né? É uma hipótese que eu estou colocando. Fala, Cris. Rodrigo, esse ponto do debate eu acho importantíssimo. Eu acho que essas figuras histriônicas, né, muito estridentes, né, espetaculares, elas tendem, do meu ponto de vista, diante desses fenômenos aí, esses nomes que o Juliano acabou de mencionar, todos eles personagens muito estridentes, né? Eu acho que a extrema-direita, ela está se preparando para 2026, digamos assim, ela está passando por uma repaginação, sabe? Talvez seja essa a palavra. Uma decantação, é chegar no final só aquela direita que eles precisam para disputar a eleição, tá certo? Mas é no sentido de se mostrar palatável para setores da direita no Brasil e até mesmo setores de centro, que não querem votar na esquerda, que não querem votar nem na centro-esquerda, que são mais à direita mesmo, mas não gostam desse histrionismo, dessa apelação, sabe? Dessa apelação para o grotesco da política o tempo todo, que é o que o Bolsonaro faz e esses personagens também. Então, nesse sentido, eu trago novamente Tarcísio. Ele tem feito um esforço enorme de se mostrar como alguém da direita moderada. Mas aí não é só ele, sabe? Outros perfis da direita e mesmo da extrema-direita estão fazendo esse movimento para se mostrarem, né, diante de um público, de um eleitorado que não é de esquerda, mas que também não gosta desse histrionismo, e aí estão passando por essa repaginação para se apresentarem mais palatáveis em 2026. Eu não tenho a menor dúvida de que isso está acontecendo, inclusive com assessorias, né, pagas a peso de ouro, de consultores. Não, e a gente sabe, inclusive, muitos jornalistas, né, que passaram para o outro lado do balcão, né, que viraram consultores de crise, né? Tem essa profissão agora, né?
Tem um monte de jornalista fazendo isso. Todo mundo, tem um monte de gente agora que virou gestor de crise, consultor de imagem, e que, como conhece o lado de cá, passa para o lado de lá do balcão, levando tudo que aprendeu aqui, desse outro lado, entendeu? E prepara as pessoas, né? Como eu disse, pagos a peso de ouro. Eu estou falando isso, gente, porque eu acho uma vergonha jornalistas fazerem isso, tá? Eu sei de vários. Acho uma vergonha, acho uma traição ao jornalismo, para falar a verdade. Eu acho que essas pessoas, inclusive, não deveriam mais ser consideradas jornalistas. Enfim, mas é isso, fazem parte de todo esse aparato, né, de transformação desses personagens da extrema-direita em personagens normais, naturais do jogo político democrático, coisa que não são, mas serão vendidos como se fossem. Pois é, botam a máscara da entrevista, né, e o texto que sabem que os jornalistas adoram. Tudo milimetricamente calculado, né, Cris? Infelizmente. Exatamente isso. É isso mesmo, isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre a semana que vem, gente? Sim. Porque na semana que vem o ex-presidente Jair Bolsonaro vai ficar frente a frente com Alexandre de Moraes e os 4 outros ministros da primeira turma do STF. Bolsonaro vai depor na condição de réu como um dos acusados pela tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito. Hoje, durante a abertura do Encontro Nacional do PL Mulher, presidido por Michele Bolsonaro, o ex-presidente deu uma declaração conclamando sua militância a assistir ao depoimento. Vamos ver o que ele disse. Olha, abre aspas aqui, ó. O que aconteceu em 2022, com toda certeza, será falado por mim quando ao vivo estiver no Supremo, com os 5 ministros na minha frente e cobrando. Vale a pena assistir. Conto com a audiência de vocês. Não vou lá para lacrar, para desafiar quem quer que seja. E aí, gente, os integrantes do núcleo 1 da trama golpista, da qual Jair Bolsonaro faz parte, eles serão interrogados entre o dia 9, que é segunda-feira, e dia 13, que é na sexta-feira da semana que vem. Então, preste atenção, porque o ICL vai transmitir ao vivo todos os depoimentos do núcleo 1 da trama golpista. E, além de Bolsonaro, os outros réus também vão depor. E aí, nós preparamos aqui uma arte mostrando quem do núcleo 1 será ouvido na próxima semana e você vai acompanhar aqui no ICL. Vamos ver aqui juntos. Só peso pesado, hein? Só. Semana que vem promete aqui na nossa programação. Então temos aí o ex-presidente Jair Bolsonaro, Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil, Augusto Heleno, ex-chefe do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, Alexandre Ramagem, deputado federal, Almir Garnier, ex-chefe da Marinha, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens, e também Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa. Nós temos aqui algumas informações de como funciona a dinâmica dos depoimentos para você acompanhar. As sessões serão conduzidas pessoalmente pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o ministro relator do caso. E aí, durante todos os depoimentos, os réus precisarão permanecer na sala da primeira turma. O único que prestará depoimento por videoconferência será Walter Braga Neto, né, que está preso preventivamente desde dezembro do ano passado. Além dos ministros da primeira turma, o PGR, que é o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, também estará presente. Roberta, só um detalhezinho, que a nossa arte traz os nomes, e o que falou o Juliano no quadrinho, né, que estava aí na tela, se puderem colocar de novo, por favor. Só que tem um detalhe, né, é por ordem alfabética. Aliás, começa com Mauro Cid, esse não é por ordem alfabética, mas por ser delator, ele fala primeiro. Então, primeiro fala o Mauro Cid, depois vai por ordem alfabética. Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Augusto Heleno. Então, por essa ordem alfabética, a gente calcula que o Bolsonaro talvez nem seja ouvido na segunda. Tem uma dúvida se ele vai ser ouvido na segunda, no fim da tarde, ou se o Jair Bolsonaro fica para terça-feira. De qualquer maneira, na segunda-feira já tem Augusto Heleno, por exemplo, que é um que está sumido, né, Juliano? Esse aí falava muito, fazia gracinha e tal, sumiu. Ele foi aconselhado a ficar quietinho. Porque... Aconselhado a ficar em silêncio. Na casa de repouso. Mas além dele vai estar o Almir Garnier. Que é fundamental também. Que é fundamental, que é, né, o sujeito que traz a informação, né? A informação de que colocaria as tropas à disposição do golpe, né? O cara que bancou o golpe, tentou bancar o golpe,
Bom, esse depoimento também vai ser imperdível, né? Imperdível. O Ramagem, que está no exercício do Alexandre Ramagem, por isso que vai ser no começo também, né? Que está no exercício do cargo de deputado federal, cuja a cassação, prisão foi revogada, a cassação foi revogada pelo plenário da Câmara no acordo do Hugo Mota com o bolsonarismo lá em Brasília. Olha, já na segunda vai estar imperdível o ICL aqui. É isso aí, Cris. Olha, gente, isso é melhor do que sessão de cinema. Melhor que CPI, melhor que CPI, né, Cris? Melhor que CPI. Olha, eu não canso de dizer, né, nem de falar da importância desse momento histórico que a gente está assistindo. A gente vai ver todos esses generais e ex-generais, né, prestando depoimento, respondendo às perguntas dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que é o supremo poder civil deste país. Isso é de uma relevância histórica, talvez que a gente não consiga nem mensurar direito agora, com a diferença de que, se fosse no passado, né, isso seria relatado apenas por quem esteve lá, né, o jornalista que estava lá na sala e que vai e conta a sua matéria. Isso vai ser acompanhado ao vivo, gente, pela TV Justiça. Olha que coisa incrível isso, né? O país inteiro poder acompanhar. Agora a gente vai ver, né, de fato, se o Jair Bolsonaro vai afinar ou não, né? Porque ele tem visto, obviamente, ele está se preparando para esse momento, e ele tem visto como o Alexandre de Moraes tem sido bastante rigoroso na condução dos depoimentos e não deixa ninguém fazer palhaçada ali dentro, como foi aquele Aldo Rebelo, cheio de ironias, querendo falar, explicar sobre a língua portuguesa. Levou uma enquadrada exemplar do Alexandre de Moraes. Outro foi o ex-comandante do Exército, que disse uma coisa na Polícia Federal e quis falar outra, né, atenuando bastante, quis falar outra perante o Supremo. O Alexandre de Moraes não deixa passar nada. Aliás, como ele tem que fazer como juiz e condutor do inquérito, do processo, ele tem que fazer isso, porque quando você vai perante um juiz, em qualquer julgamento, sobre qualquer assunto, não é só porque esse é o processo que investiga o golpe de Estado, um crime gravíssimo contra a democracia. Em qualquer depoimento que você faça perante um juiz, você tem que se ater aos fatos. Você não chega lá para dar a sua opinião, ou a sua avaliação, ou a sua análise. Análise a gente faz aqui, né? Somos jornalistas e trabalhamos para isso. Lá, perante um juiz, como eu disse, em qualquer assunto, você tem que se ater aos fatos. Agora, o Bolsonaro vai querer sair ou não, né, desse script? Vamos ver lá na hora. Para encerrar, ele está muito folgado com essa história de convocar a militância dele para assistir. Né? Então, isso não é comportamento de um réu e nem de ninguém na situação que ele está. Então, que ele se comporte e chegue lá e cumpra o figurino de uma sessão como essa, senão eu não tenho a menor dúvida, vai levar uma enquadrada do Alexandre de Moraes. Ele convocou como se fosse uma live daquelas que ele fazia com um sanfoneiro durante a pandemia, tocando atrás, enquanto o Brasil estava aí contando os mortos, ele estava se divertindo naquelas lives. Então, não sei se ele está enganado, mas não é live para ficar brincando na frente do STF. Por outro lado, ele disse, eu não vou lá para lacrar. Mas pela frase dele também não vai ficar em silêncio. Outro dia o Chico Sá estava aqui com a gente apostando. Eu acho que o Bolsonaro pode usar a prerrogativa de ficar em silêncio na maior parte das respostas. O que você acha, Juliana? Você apostaria nisso? Pegaria muito mal para ele. Pegaria mal, né? Eu acho que é uma grande expectativa. Veja, diferente do que foram, por exemplo, os depoimentos lá atrás, quando o presidente Lula foi exposto àquela barbaridade que foi a Lava Jato, o Sérgio Moro não era um juiz conhecido, ou seja, ele se tornou conhecido por conta da Lava Jato. Quando o presidente Lula foi fazer os seus depoimentos, ninguém nem sabia que cara o Sérgio Moro tinha. Agora, se trata do Alexandre de Moraes, é uma das figuras mais conhecidas da República. Quer dizer, o Bolsonaro vai estar fazendo seu depoimento para o seu principal antagonista hoje, dentro dessa tese da ditadura da toga. Claro que, do ponto de vista político, o principal antagonista é o presidente Lula, mas do ponto de vista da narrativa que o bolsonarismo está vendendo, seria o encontro ali do Batman e do Coringa, quer dizer, então você teria ali uma grande, né, oportunidade de
de falar, de estar na frente do seu grande inimigo. Ele não vai conseguir ficar calado. Não, é o momento que ele tem para se defender, né? E para falar com a base dele toda, Para falar né? com a base, frente a frente com o Alexandre de Moraes, porque a gente sabe que pelas costas ele fala bastante. Agora, e ali, no olho Vamos ver, né? No carro de som aqui na Paulista é fácil chamar o Alexandre de Moraes de canalha. Quero ver se ele vai ter coragem de fazer isso ao vivo. E talvez tentar criar alguma pegadinha, mas também tem que tomar cuidado. Eu só apostaria talvez algum desses outros aqui, a gente não pode se estender muito, já estamos no horário de encerramento, mas talvez Almir Garnier ou Augusto Heleno que está jogando na retranca, talvez um desses sim, usar a prerrogativa, eu fico em silêncio, não vou me manifestar. Aí sim, são Eu personagens... espero que a nossa diretora me convoque para essa terça-feira. Olha, porque, eu sei que a gente quer acompanhar. Que vem promete e você aqui no ICL não vai perder nenhum suspiro, eu te garanto. Cris Serra, querida, um bom final de semana para você, descanse. Se quiser, compre uma pipoquinha, curte o Cine ICL, porque na semana que vem nós vamos trabalhar bastante, querida. É isso aí. Beijo para você. Beijo, pessoal. Bom fim de semana. Bom fim de semana, Cris. Tchau, E é semana dos Dias dos Namorados, né? Não vão faltar suspiros. Quinta-feira tem Dia dos Namorados. Suspiros, as pessoas vão também. suspirar pela quinta-feira, Dia dos Namorados, vão suspirar, não é o meu caso. A Michele, será que vai suspirar pelo Jair? Mas, ó, gente, quem não está suspirando, mas eu recebi aqui uma espécie de procuração, que não chegou por escrito, mas para liberar a Jurubeba, já que o Chico Sá não está entre nós, é a Jurubeba da sexta-feira. Eu sentei no lugar dele, botei uma camisa xadrez igual do Chico Então, Sá para tomar uma... Eu acho que em homenagem a Carla Zambelli, a gente deveria liberar o Lambrusco hoje. Lambrusco, daquele da Joyce Castro. O limoncello. Limoncello, boa, boa, na liberar Itália. um Chianti? É isso. Liberado limoncello. Limoncello, attenzione, golpista. Attenzione pickpocket. Pickpocket. Jurubeba liberada, Roberta. Beijo, comunidade. Obrigada, Rodrigo. Obrigado. Obrigada, Juliano. Valeu, e como vamos Betinho. terminar a italiana, eu vou dizer o seguinte, ó. Tchau. Tchau. Tchau, arrivederci. No dia 8 de junho, domingo, às 8 horas da noite, o ICL exibe com exclusividade o documentário Partida, uma obra cinematográfica que mostra como o Brasil saiu dividido das eleições de 2018. Uma obra que mistura ficção e realidade para falar daquilo que parece impossível. Sonho, utopia em meio ao caos. Nós veremos juntos uma mulher que sai desiludida das eleições de 2018 e decide fazer uma viagem para o Uruguai para conversar com o então presidente Pepe Mujica em busca de inspiração. Logo depois da exibição, eu, Leandro Demore e o diretor Caco Ciocler estaremos ao vivo em um bate-papo para entender um pouco mais o que é que a gente faz para sair desse Brasil partido. Participe gratuitamente do Cine ICL. Quer saber como as notícias do dia impactam o seu bolso? Então cola comigo no Mercado Investimentos. Durante a semana eu explico os movimentos da economia e o mais importante, como isso bate na porta da sua vida, no preço da gasolina, dos juros do cartão, do aluguel e do carrinho de compras. Eu queria te perguntar, o preço subiu mesmo? Porque as pessoas estão cautelosas e receosas com os preços. Elas acham que a inflação vai subir, que aumenta essa desigualdade. De segunda a sexta-feira, ao vivo, das 11 às 11h30, um panorama econômico do Brasil e do mundo no canal do ICL Notícias. A informação que faz a diferença no seu dia.